Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. Hoje o papo é sobre áudio e eu trouxe aqui para falar sobre essa maravilha, essa obra de arte aqui que é o Fostex TH900. Para quem não conhece a marca, a Fostex ela é uma subsidiária da Foster Electronics, que é uma empresa que majoritariamente trabalha com OEM. Então tem um tanto de empresa que tem produtos fabricados pela Foster, desculpa. E se você tem um Apple, você já teve um Beats, alguma coisa assim, provavelmente você já teve alguma coisa da Fostex, porque aqueles Buds da Apple são produzidos por eles, alguns Beats, alguns Sennheiser, a Sony tem alguns produtos também produzidos pela Foster, a Denon, todos os fones da Denon são feitos pela Foster e alguns equipamentos de áudio também, a Yamaha, entre outras. E a Fostex, ela foi um desdobramento, ela surgiu como desdobramento da Foster, porque eles tinham uma necessidade de vender diretamente para o público final. E me parece que o mercado japonês tem uma cultura das pessoas fazerem as coisas, né? O famoso do it yourself. Então eles têm uma cultura de comprar os equipamentos de áudio e montar suas próprias caixas de som, fazer o projeto e tal. E a Foster viu esse nicho e resolveu entrar. Então eles começaram por aí e daí foram crescendo, entrando no equipamento de áudio profissional. E tem uma coisa interessante que esses equipamentos para estúdio caseiro meio que foram eles que inauguraram, sabe? Eles que criaram um equipamento com um custo acessível para as pessoas começarem a gravar de casa ou estúdios menorzinhos, né? Então ela é uma das pioneiras nessa tecnologia. E sobre headphones, a Fostex ela tem uma gama relativamente pequena atualmente, né, dela mesma, apesar de fabricar para diversas outras, mas ela tem um fone TWS, um fone intra-auricular, eles têm uma série que é a série T, que são os planares magnéticos mais simplões, assim, até que outras empresas compram e modificam e vendem bem mais caros, tem tipo o Argon, que é um T50 ou T60 modificado e dobra de preço. Então eles têm o T50, o T30, o T60, que atualmente é o único que acompanha a linha, que esses outros saíram de linha, e tem a linha mais premium deles, que é a TH. Entre eles hoje tem o TH900, que é esse aqui, só que eles já estão no MK2, o meu é MK1. Eles têm o 610 e tem o 909, que é a versão aberta do 900, beleza? Agora passando uma visão geral sobre o fone, ele é um fone que na época custava seus $1.599, ou seja, caro pra caramba. Mas como o MK1 saiu de linha, hoje o MK2 está custando esse preço também. Então, hoje você encontra o MK1 no mercado de usados, principalmente americano, que no Brasil é meio difícil de encontrar esse fone, ele é bastante raro aqui. Mas você encontra ali na casa de $700 a $1.000, dependendo da modificação que tem, dependendo do estado de conservação, principalmente das conchas. O TH900 é um fone circunaural fechado, ele tem um driver daqueles dinâmicos de biocelulose e o interessante é que ele tem um fluxo magnético de 1.5 Tesla, isso é coisa pra caramba e parece que isso que faz ele ter a pancada que ele tem. E ele tem um acabamento muito interessante, que as cups são feitas no acabamento meio japonês milenar, chamado urushi. Eu vou falar sobre isso adiante. E o que eu mais gostei e o que eu menos gostei? O que eu mais gostei nele é que ele tem um acabamento maravilhoso, ele é uma peça realmente de arte, é um troço que você, assim, dá prazer de ter na mesa, dá prazer de ter em casa. É realmente muito bonito, muito bem acabado, muito bem feito. E ele é bem confortável de usar. Os graves dele são suculentos, maravilhosos. Ele tem uma boa gama de mods que você pode fazer. Tem o mais famoso é o Lawton, então tem uma gama gigantesca de mods que você encontra pela internet afora aí. O que eu menos gostei é que o cabo é fixo, então eu acho que mesmo do ano que ele foi produzido, um fone desse preço ter cabo fixo é um pouco absurdo. Ele pode ser um pouco gritão às vezes com vocal feminino, principalmente aqueles vocais que tem uma extensão maior, às vezes dá uma gritada no ouvido, eu vou falar sobre isso também. Ele tem a tonalidade um pouco desequilibrada, claro que é uma tonalidade mais puxada para o energético, para o agressivo, para o divertido, muitas vezes, mas é uma tonalidade que é desequilibrada, não é um fone neutro, muito longe disso. Vou falar agora da caixa da qualidade construtiva do Fostex TH900, lembrando que é um headphone premium de $1.600 na época, que agora já tem um MK2 que custa isso também. A caixa dele é gigante, por quê? Porque ela vem o fone, essa caixona aqui, e uma outra caixinha com o suporte. O suporte dela, vamos ver primeiro, que é mais rapidinho, um suporte de madeira, bem feito, ele é laqueado também, muito bem feitinho. Tem um peso razoável e ele dá para colocar o headphone aqui de uma maneira bem prática e fácil. Agora falando especificamente da embalagem do Fostex TH900, é uma caixa bonitona, cartonado bom, e aqui tem
impresso em ouro, eles devem usar folha de ouro para fazer isso aqui. E é bem bonita a impressão, é bem coisa premium. Aqui dentro a gente tem a caixa com um bagzinho, manual em japonês e inglês, afinal de contas é um fone japonês, e aqui dentro da caixa o TH900. O TH900 tem um cabo gigante de 3 metros. Então, falando primeiro aqui da headband, ela tem um interior, deve ser de um aço, uma liga de aço, e é leve, é bem fininho, dá para sentir aqui dentro, é bem fininho, e é um couro sintético. A minha não é mais a original, já foi trocada, e aqui dentro na original é um tecido respirável, mas não muda pouco em termos de conforto. Tá? Aqui as conexões são de plástico, mas é um plástico muito bom, plástico de alta qualidade. Aqui tem o número de série do meu. As hastes de ajuste, elas são em aço inox e tem um ajuste muito legal, tem um clique bem assim, suave e uma ampla gama de ajustes, então vai ajustar provavelmente para a maioria das pessoas. Os balancinhos conectam aqui de uma maneira meio oblíqua na conexão da headband e tem um bom grau de liberdade aqui para se ajustar melhor a qualquer orelha. Aqui a gente tem as cups, que para mim são a parte mais interessante desse fone. Essas cups aqui são feitas em madeira, isso aqui, se não me engano, é madeira de cerejeira japonesa, e esse método que eles laqueiam essa madeira é chamado de urushi ou urushi, acho que é urushi que pronuncia. Então aqui eles pegam a madeira, dão um tratamento nela, ela passa por secagem em forno para ficar bem livre de umidade, depois eles fazem um trabalho de revestimento da madeira, colocam uma espécie de uns flocos de alumínio para parecer que é metal martelado por dentro, tá vendo? E por cima eles passam essa resina urushi, que é uma resina japonesa muito tradicional, parece que tem milênios de tradição. É a resina dessa árvore também chamada urushi, ou urushi, e eles usam isso aqui para deixar o fone mais resistente e fica bonito pra caramba. Essa finalização aqui é uma folha de alumínio que eles usam. Eu vou deixar linkado aqui, tem um vídeo muito legal de como é que fazem isso. É um processo bem artesanal assim, parece que é uma empresa lá que faz especificamente esse trabalho e é muito interessante. Eu gostei pra caramba, o resultado é muito bonito mesmo. É o que mais chama atenção nesse fone. As pads, elas são de couro, as minhas já estão com couro sintético, um couro que eles chamam de couro vegano, mas elas são anguladas, né? O ângulo é pequeno, mas elas são anguladas, são pads boas, bem confortáveis, tem uma espuma de memória legal. O cabo, ele é fixo, isso aqui é um defeito para mim nesse fone, que é um fone de $1.600, não poderia se dar o luxo de ter um cabo fixo, mas tudo bem. É um cabo de alta qualidade, um cabo de 3 metros, um pouco comprido para usar em mesa, mas é um cabo de alta qualidade, né? Tem as conexõezinhas aqui identificadas, Fostex e tal, e o plug é excelente, é um plug até bem pesado, ele é banhado a ouro, com um acabamento em aço inox, então é um negócio que vai durar pra caramba. Aqui as pads são facilmente removíveis, é só girar aqui no sentido anti-horário, que elas saem para encaixar a mesma coisa, você coloca nos 4 encaixes e gira no sentido horário, então é sem mistério. Bom, sobre as especificações técnicas está no quadrinho aí embaixo, como sempre, e o que eu posso destacar é o peso dele, que são 400 gramas, mas nem por isso é ruim, eu vou falar logo mais. A ergonomia, então, entrando nisso, bom, quando você olha esse peso de 400 gramas, você fala, pô, mas esse troço aí incomoda, é um fone gigante, é um fone pesado. Mas quando você coloca ele na cabeça, tudo muda, ele tem as almofadas dele são bem macias, o couro é muito agradável ao toque, muito macio, e também a headband dele repousa muito bem na cabeça, então não posso reclamar, ele tem um conforto bem adequado. Ergonomicamente falando, o que dá para reclamar é o cabo, que é fixo, e é um puta cabo, velho. O conector é gigante, o cabo é um cabo brutal, sabe? Aquele cabo bem brutão, bem resistente. Então é um cabo grande de 3 metros, eu que fico muito perto ali da fonte do amplificador, realmente atrapalha um pouco e pode não ser muito bom para a maior parte dos casos. Mas é só isso, fora isso ele é ok. Agora o som, que é o mais importante. A primeira impressão que eu tive dele, uma impressão geral, é que ele é um fone com a sonoridade bem V, ou seja, ele tem um aumento bom nos graves, também tem um aumento bom nos agudos e médio agudos. E os médios ali mais do meio e os médios mais para a parte baixa são bem recuados. Isso é bem fácil de notar. Ele tem uma extensão muito boa para os dois lados, tanto para médio, para grave, tanto para agudo, então a extensão dele vai longe, e isso é muito interessante porque ele pega tudo. E tem muita resolução e uma transparência muito boa, sobretudo para um driver dinâmico, que nem sempre apresenta essa transparência tão boa.
Tecnicamente falando, ele tem um palco sonoro que tem pouquíssima profundidade, mas tem uma largura interessante, ele é bem estéreo, assim. É como se você tivesse duas fontes aqui do lado e as fontes fossem muito bem definidas, com um espaço razoavelmente bom, mas não tem profundidade. O que toca lá no fundo do palco não é tão bem definido assim, não é tão bom, fica tudo meio que estéreo só. Então ele não dá aquela profundidade, aquela tridimensionalidade que alguns fones dão. O posicionamento dos instrumentos é muito bom, ele posiciona tudo bem no palco, tudo muito preciso, então é bem legal, tem uma precisão bem legal. E a reprodução de detalhes dele, principalmente da região aguda, é excepcional. Você consegue escutar muito detalhezinho, muito barulhinho agudo, muita coisa que você não escuta em muito fone, você escuta excepcionalmente bem nesse. É brilho de prato, sabe? Corda de aço fica maravilhoso. Então tem muito detalhe interessante que esse fone explicita muito bem. Agora o ponto forte dele, né? Os graves. O grave desse fone é suculento, é excepcional, é aquele grave gordo. Mas assim, não é um grave que chega a ser lamacento, ou que chega a vazar lá para os médios e tal, não. É um grave gordo, muito bem definido, bem extenso, e ele tem um impacto, além de cavernoso, né, ele tem aquele impacto visceral, digamos assim, um impacto físico. Então é muito agradável e divertido, principalmente para música eletrônica, música que tem aquela ênfase nos graves, é realmente muito bom. E uma música muito boa para poder notar isso nesse fone é a música Bronze Age do Anunnaki, ou Anunnaki, não sei como é que pronuncia, uma banda de música eletrônica. E essa música ela tem uma marcação rítmica de um grave ali, sabe, geológico. Então é muito interessante, você escuta o grave e sente, o importante é isso, você sente o grave além de escutar. Então é uma experiência que se aproxima muito de caixas de som excepcionais. Agora falar sobre os médios são uma região desse fone que tem dois lados. Tem a parte mais alta dos médios, a parte de médios agudos, que pode deixar ele um pouco gritão. E também pode deixar alguns harmônicos de alguns instrumentos um pouquinho desagradáveis ou até coloridos. Mas nem sempre isso aparece. E um exemplo que eu posso dar aqui é a música The Other Side, da Mary Diaz, que essa música ela tem uma batida até excepcional nesse fone e tal, fica aquela batida legal, a voz fica ok, né? Não é aquela coisa excepcional, mas fica ok. E no 2 minutos e 35, ela dá uma subida no tom e você tem que abaixar o volume ou então você tira o fone, porque fica desagradável, realmente grita. Então é interessante ter essa experiência, eu sugiro quem tiver testar. Por outro lado, ele tem aquela região mais grave dos graves, né? Aquela região média para grave dos médios dele, que é mais recuada, um pouquinho para trás. Então tem uma música muito interessante para ver isso, que é a música, quem gosta de metal todo mundo conhece, Hallowed Be Thy Name, do Iron Maiden. Nessa música, cara, é muito legal porque a bateria é bem porrada, é bem levanta defunto e tem os pratos são muito bem definidos ali, a guitarra com a distorção fica maravilhosa, tudo muito bacana, com aquela energia, porque é um fone agressivo, só que agressivo no sentido de ser mais enérgico. Então é um fone que tem bastante energia, principalmente para música de metal e tal, só que o vocal do Bruce Dickinson fica lá atrás, fica meio encaixotado ali no fundo do palco e tal, não é uma apresentação tão boa desse vocal masculino, né, ali na região do tenor, talvez um pouco mais grave, então não fica tão bom assim. Para muita gravação desse tipo não fica tão bom. Agora a região aguda é uma região mais alta nele, é uma região para frente sim, junto com esses médios agudos, mas ela é muito bem trabalhada, porque ela é rápida e ela é bem transparente, assim, então você consegue escutar muito detalhezinho de agudo, muito brilho de prato, muito brilho de corda de aço, aquela pegada detalhista. Então é bem legal essa região dele, quase nunca é desagradável, mas tem algumas coisinhas que podem soar meio ásperas, assim, por exemplo, acordeons que tem uma extensão grande, vai lá nos agudos, pode soar meio áspero assim, né, meio um pouco difícil até, mas nem sempre é desagradável, é bom e é bem detalhista nesse sentido. Às vezes colore um pouquinho, mas é uma região que eu achei muito interessante e traz uma energia muito grande para esse fone. Bom, nesse review eu não vou trazer nenhuma comparação porque eu não estou com nada, na verdade eu não acho, eu até tenho uns 2 fones aqui nessa mesma faixa de preço que eu poderia comparar, mas eu não acho tão comparável assim, porque o Fostex ele tem algumas coisas especiais nele que eu acho bem difícil de comparar assim, então eu vou deixar a comparação, talvez para o futuro eu compare outro fone com ele, mas eu não vou trazer nenhuma comparação nesse review. Bom, agora para concluir, eu acho que o TH900 ele entrega uma sonoridade muito única,
com um design muito único, né? Ele tem uma pegada muito única. Então eu acho que é um fone que meio que assim, se você coleciona, tem que ter na sua coleção, porque ele é um fone realmente icônico, é um fone histórico, é um fone raro, principalmente aqui no Brasil, e está ficando cada vez mais raro, porque não fabrica mais essa versão. Então é um fone que é muito bom, ele tem uma qualidade sonora muito boa, principalmente para quem gosta de música eletrônica. Se você gosta de música eletrônica, é a sonoridade praticamente perfeita, assim, é muito bom. Então ele tem esses graves muito impactantes, ele tem esses agudos com brilho muito bom, mas que não chega a incomodar na maior parte das vezes. E ele tem esse acabamento, o urushi, que é do caramba, e acho que, sei lá, pouquíssimos fones têm esse acabamento, né? Eu vou deixar até um videozinho nos links aí de como que fabrica isso, que é do caramba, é muito interessante. E eu já li, inclusive, que teve escavação arqueológica no Japão que encontrou peças feitas com essa técnica em que o revestimento de urushi estava completamente intacto e às vezes a madeira dentro estava até podre já de tanto tempo, coisa de 3.000 anos atrás, e estava lá a resina perfeita. Então é um troço muito legal, muito interessante. Ele tem essa sonoridade única, além de ser uma peça de decoração também. Então um fone desse, se bem cuidado, dura muito tempo. Então eu acho que é assim. Agora, se você não é muito de colecionar, quer um fone para ter ali mais em casa e tal, se você curte música eletrônica, é o fone, vai cego. Agora, se você quer um fone mais all-rounder, que vai com tudo, não é uma escolha muito boa, não recomendaria de jeito nenhum. Mas assim, para a pegada eletrônica ele é muito bom. E a Fostex também diz que ele é um fone como assim, referência, um fone de estúdio e tal. Não é. Definitivamente não é. Ele é um fone que tem um coloridozinho sim, está muito longe de ser neutro, mas ele tem lá suas qualidades e eu acho que é um fone muito interessante, muito icônico, é um fone prazeroso de escutar. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí. Se gostou, se inscreve no canal, que eu estou sempre falando sobre áudio, estou sempre falando sobre café, música e alguma coisinha mais que der na telha. Um abraço e valeu!